Eu me chamo Olívio de Cupé, moro na aldeia Crucutu, que fica aqui na região de Parelheiros, São Paulo. Nós somos uma comunidade guarani, então nós temos escolinha aqui na aldeia, que é muito importante, as crianças já estudarem, quem sabe no futuro termos outros escritores também. Meu nome é Verá de Guacamirim, eu moro na aldeia Crucutu, mais conhecido como Kunumi MC. Eu sou cantor de rap, também sou escritor de literatura nativa. Eu sou escritor, né? Eu escrevo literatura nativa. E eu comecei a escrever há muitos anos atrás e iniciei minha escrita, já garoto, né, em 1984. Eu sou natural do Paraná e eu morava por lá. E eu descobri esse dom, que eu acho que a literatura, escrever, é uma coisa muito importante para nós indígenas também, porque as pessoas têm aquela visão de o índio ser um contador de história. Muitos indígenas às vezes não sabiam ler, não sabiam escrever, então contava-se história. Então essa pessoa, esse indígena, de qualquer etnia no Brasil, também podemos dizer que ele é um escritor. E eu, naquela época, eu estudava e eu comecei a escrever algumas poesias. Eu passei escrevendo e guardando minhas histórias e nunca consegui publicar um livro naquela época, então foi passando os anos. E daí mudei para São Paulo, porque eu vim estudar filosofia na USP. Comecei a procurar algumas editoras para ver como é que fazer para publicar um livro. E era difícil, porque a gente via que não havia muito interesse naquela época pelas editoras. Porque a gente percebia que questões indígenas, eles publicavam só livros de antropólogos. Porque para eles era mais interessante publicar um livro de um antropólogo do que você chegar um índio numa editora, entregar um texto de contos ou de poesia e publicar. Então eu percebi essa dificuldade. Aí eu resolvi publicar numa editora, uma publicação independente. Eu falei, então já que é difícil publicar, a gente nunca é aprovado um texto, um conto, uma poesia ou romance, então eu peguei e decidi publicar um livro independente. E nisso eu publiquei um livro de poesia. Foi meu primeiro livro que eu publiquei. Em 1993, um livro chamado Leópolis Inesquecível. Voltei para o Paraná, mudei, aí fui morar numa aldeia lá no Paraná, chamado Laranjinha, que fica lá no norte do Paraná, uma aldeia, uma aldeia que eu gosto muito, né? E nossos parentes Guarani estão lá, né, vivendo até os dias de hoje, lutando pelas questões políticas, que não é muito fácil, então eu mudei para lá e fui dar aula. Lá eu resolvi lançar um livro de novo, mas independente também, porque eu sabia que não é fácil. E daí eu lancei um livro chamado 500 Anos de Angústia. Algumas críticas através do poema, né? Porque a gente, no Brasil, a gente sofre muito até os dias de hoje. Terceiro livro, que se chama O Saci Verdadeiro, foi lançado pela editora UEL naquela época. E daí foi uma sorte que me deixou muito feliz, né? Primeira vez na história que eu lanço um livro por uma editora. Mas daí, voltando aqui para São Paulo, eu continuei minha vida. Tem que continuar, não pode parar, continuei escrevendo, sempre em busca de publicar alguma coisa. As coisas foram mudando, até que meus livros começaram a ser mais valorizados, ser mais conhecidos. E isso eu fiquei mais contente, porque é gostoso quando a gente vê que a gente na batalha, na luta, com tanta dificuldade, a gente vai crescendo aos poucos, porque a gente tem que trabalhar para divulgar o trabalho da gente, para que chegue aos professores, aos alunos, e isso foi importante. Então foi passando o tempo e fui conseguindo publicar alguns livros aos poucos, né? E nós estamos em 2021 e eu já publiquei 21 livros.
a literatura nativa, eu acredito que ela é muito importante. Porque, veja só, hoje em dia a gente tem as escolas nas aldeias. Os governos, secretarias, eles mandam os livros que eles querem. É o livro deles, o livro que às vezes não tem nada a ver com a questão indígena. Eu sempre falo que a secretaria devia ficar mais de olho nos autores indígenas para que possa adquirir os livros e os livros possam chegar nas aldeias também. Porque as crianças nossas precisam ler a história do povo indígena, né? E todo mundo sabe que no Brasil a sociedade, eles têm muito preconceito quanto à questão indígena, né? É muito preconceito que vem há séculos. Então esse preconceito vai sempre aumentando, porque às vezes por falta de conhecimento da sociedade e principalmente na questão do professor, porque o professor tem essa missão de conscientizar, trazer conhecimento. Então esses livros, tanto meu quanto de outros autores indígenas no Brasil, tem que chegar nas escolas. É preciso que o MEC, Secretaria do Estado, secretarias municipais, fique de olho nessa questão, dê um pouco mais de valor para que as pessoas entendam melhor as questões indígenas. Então, por isso, eu vejo muito importante os livros chegarem nas escolas para que esse conhecimento seja mais profundo. E aí o professor vai ter um conhecimento melhor para trabalhar e falar com mais ênfase, como eles têm costume de falar na ênfase é com essa base melhor, né? É que na minha casa todo mundo é escritor, não é? Todo mundo é escritor, tem livros publicados. Eu, inclusive, tenho 3 filhos já com livros publicados. Inclusive, eu tenho um livro chamado Literatura Nativa em Família. Esse livro é o primeiro do Brasil, publicado pela editora Sintra. Esse livro tenta mostrar vários contos. Então, tem contos meus e dos meus filhos. Então, eu vejo muito essa importância de você, como escritor, você sendo um escritor, os filhos também observar e de repente seguir a carreira. Então eu fico muito feliz de saber que estou com 3 filhos com livros publicados e estão sempre na batalha, né? Inclusive um desses filhos meu, que chama Diguacamirim, Verá Diguacamirim, ele já é conhecido no Brasil também, né? Porque além dele ser escritor, ele faz shows pelo Brasil, né? Por várias regiões já foi chamado. Que ele faz apresentação de cânticos guarani e também ele é cantor de rap, um dos cantores hoje até conhecido no Brasil. É um garoto que ficou conhecido na abertura da Copa, soltando uma faixa, andando no campo, na abertura da Copa de 2014, pedindo demarcação já. E eu canto rap para defender e falar sobre o meu povo, que antigamente, né, até hoje, sofreu um massacre e hoje a gente sofre muito preconceito e eu falo sobre isso, né? E também canto música sagrada, né? Que são próprios dos Guarani, né? Porque a gente mora na natureza, povo indígena, todos os povos indígenas têm uma conexão muito forte com a ancestralidade, né? A sua cultura. Então, cada um tem a sua própria língua, seu idioma. Então, eu sou do povo Guarani, eu falo o Guarani e a minha cultura é o Guarani. Sem armas de fogo para cantar, só palavra de fogo para rimar. O coração dói, só quem sabe sente. Demarcação de terra, a morte de um parente. Parelheiro, zona sul, Nejão. Um Guarani da aldeia Crucutu, passando uma visão. Verá, pode ser que vai cantar. Pra fazer a defesa, eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar. Demarcação já. Eu acredito que é muito importante hoje, eu principalmente como um jovem indígena, futuro liderança, né, da aldeia, tentar preservar, né, fortalecer cada dia mais para que
não se perca nunca, né? Aquilo que é nosso, que é milenar, né? Que desde muito tempo a gente, até hoje, o povo indígena tem, né, a sua cultura, né, que é muito importante cuidar, né, dessa cultura, que é muito valioso, porque o indígena sempre teve sua arte nas aldeias, né? Uns sabem cantar, outros sabem fazer suas próprias composições de música, criar as histórias. Uns têm um dom também, né, de contar história, né? Então eu dedico essas histórias muitas vezes para não indígena, que não tem o conhecimento, né, que a gente tem, e a gente tenta passar para eles, né, sobre as histórias que a gente acredita que não é um mito para nós, é uma história contada que a gente acredita, né? Como meu pai fala, né, que é escritor, a história é o nosso modo de vida, né? Todo dia a vida da gente é uma história. Para o meu povo se libertar, sei que nunca vou desistir. Os moleques da aldeia, tudo estão aqui. Precisa se alimentar, brincar, correr, amar, nadar. Nós, escritores indígenas, temos muito assunto para escrever. Inclusive, eu sempre falo, eu gosto de escrever poesias críticas, gosto de escrever contos, romance, mas também a gente precisa de oportunidade ainda mais, para tentar publicar livros críticos, onde a gente possa escrever o nosso pensamento, para que as pessoas possam entender a nossa ideia. Por que a gente escreveu esse livro? Eu vou dar um exemplo. Eu lancei o ano passado, em 2020, esse livro chamado A Invasão, né? A Invasão, sim, esse nome mesmo. Por quê? A Invasão eu lancei o ano passado, porque às vezes as pessoas há séculos, décadas, estão se escrevendo sempre sobre as questões indígenas, e eles vão escrevendo o pensamento deles. E por que o índio não escrever o seu próprio pensamento, suas ideias? E nisso a gente vê sempre nas escolas que os professores trabalham há décadas falando sobre o descobrimento do Brasil. Mas que descobrimento? Mas a gente sabe muito bem que o Brasil foi invadido, que os portugueses chegaram aqui, mas com uma palavra que eu gosto de dizer assim, o Brasil foi invadido em 1500, né? O Brasil não foi descoberto. Então por isso eu dei o título desse livro chamado A Invasão, onde eu falo sobre várias questões que desde a chegada dos portugueses em 1500 nós estamos sofrendo. Então a consequência ela está viva até os dias de hoje. Nós temos problemas nas aldeias pelo Brasil. Por quê? Por causa dessa invasão. Então uma das coisas que os professores precisam mudar no Brasil é tirar esse tema de que o Brasil foi descoberto. O Brasil foi invadido. O Brasil foi invadido em 1500 e não foi por acaso. Então a chegada de Pedro Álvares Cabral não foi um acidente, né? Não foi um erro geográfico, como dizem, que errou o caminho. Não, ele não errou o caminho coisa nenhuma. Ele veio para tomar posse. Historicamente, todo o território brasileiro é nosso, né? Desde o norte do Brasil até o sul do Paraguai, né? Então, para o indígena não tinha fronteira, né? Só que quem dividiu, né, foi o próprio branco, né? Os territórios. Só que a terra não é nossa, né? Nós que somos da terra. Não fui eu que fiz assim, eu sou feito de amor. Hoje eu posso sorrir, meu povo não quer a dor. Outros jovens vão assistir esse trabalho e vai dar continuidade, porque nós temos que mostrar a nossa cultura, porque as pessoas respeitem o nosso pensamento, respeitem a nossa história, respeitem as nossas ideias. Então é assim que as pessoas vão tirando do peito esse preconceito que tem sobre nós, né? E quando canto rap no palco, eu tento levar uma força espiritual, né, que a gente tem, porque acredito, né, quando canto em Guarani, eu levo e sinto também, né, junto comigo, os antepassados, os ancestrais cantando junto comigo, né? Árvores, lagos, família, raiz, antepassado, terra, ar, mar, mais, terra, ar, mar, mais, terra, mar, mais, terra, mar, mais. Obrigado.